Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. É março e seguimos comemorando o mês delas. Agora, saímos do escritório e pegamos as estradas com a Elisângela, motorista da aviação Ouro e Prata, que atravessa o Paraná a bordo de um double-decker e conta como foi enfrentar o medo, mas também o preconceito. É um Mercedes, no DD de 15 metros e acho que é 4,5 de altura, 2 andares, com 55 lugares. Quando eu não tinha habilitação, eu tinha medo. Quando eu não tinha experiência, eu ficava olhando, nossa, será que eu vou conseguir? É muito grande para mim. Tanto que às vezes falo, nossa, você é tão pequenininha, com um ônibus tão grandão desse, você não tem medo? Então aí, né, para enfrentar, é uma coisa assim que você também tem que vencer esse medo, esse preconceito. Vamos subir para o Brasil Central, dar uma geral nas soluções de transporte da região de Goiânia, sempre citadas como das mais evoluídas do país. Tarcísio Abreu, o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, conta sobre várias modalidades. Por exemplo, o resultado da meia tarifa para trajetos curtos. Senador Canedo, nós temos 9 linhas de Senador Canedo, todas meia tarifa. Todas essas linhas tiveram a demanda de mais de 60%. Ou seja, as pessoas deixaram de utilizar o mototáxi, a bicicleta, o carro próprio ou se locomover a pé para ir de ônibus. Nerópolis, que é uma cidade pequena, que dentro da nossa região metropolitana, saiu de 3.800 validações por dia para 30 mil validações por dia. E a tão esperada Lunch Bus está logo ali, em agosto. O organizador, Marcelo Fontana, já deixa a gente do setor com água na boca sobre a quantidade de expositores e seus lançamentos para vários segmentos. Nós já estamos com 100% de ocupação e com todas as marcas das montadoras ligadas à Anfávia e todas as encarroçadoras associadas da Fabus confirmadíssimas, né? E uma série de outros expositores de parceiros também presentes. É um evento completo, direcionado a todos os segmentos de ônibus, rodoviário, fretamento e turismo e urbano metropolitano. Tecnologia. Gustavo Balieiro, da Mobilibus, conta como protocolos padrão de alimentação de dados estão enfrentando país afora o fantasma da caixa preta. A caixa preta, ela surgiu esse termo de caixa preta também pela complexidade. Porque mesmo nas cidades onde você tinha transparência dos dados, às vezes vinha um dado em PDF, aí você não conseguia tratar, você não conseguia ter a visibilidade plena. Então essa mudança do modelo de remuneração, você ter essa possibilidade de subsídio que está se tornando cada vez mais popular, vai diminuindo esse discurso da caixa preta. Eu sou Alexandre Pelege e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Goiás aparece sempre com destaque nos eventos de transporte de passageiros, porque está conseguindo transformar a capital Goiânia e seus arredores numa região metropolitana, pelo menos nos que diz respeito ao ir e vir dos ônibus. É um longo trajeto com seus altos e baixos. Nos últimos dias, por exemplo, Goiânia e entorno receberam o primeiro ônibus elétrico de 15 metros e piso baixo do país, um Millennium com assinaturas da Caio, Scania, Eletra e VEG, para rodar como BRT de norte a sul. Mas, ao mesmo tempo, apareceram as matérias de cobranças na TV, porque as obras ainda não foram entregues, mesmo tendo sido iniciadas em 2015. A promessa é de ônibus rodando nestes corredores, ainda no primeiro semestre. Idas e vindas à parte, o case de Goiânia vale muito a pena ser analisado. Vamos lá! A visão do transporte público da região de Goiânia como um sistema metropolitano veio com uma lei de 1997. A partir daí, foram implantados um sistema moderno de bilhetagem e mais de 20 terminais de integração para os 19 municípios da região.
Por falar em 19, veio a Covid-19, que derrubou o transporte público em todo o país. Mas em Goiânia foi diferente. As empresas ficaram sem passageiros e foram autorizadas a colocar menos ônibus em circulação. Mas, e tem sempre um mas, o Ministério Público de Goiás puxou o freio de mão da iniciativa, abrindo uma ação contra os governos e empresas para reverter os cortes. Afinal, transporte de passageiros é direito do cidadão e precisa estar disponível, e que se virassem a administração estadual e as prefeituras da região. Nesse processo, o Ministério Público ainda determinou o tamanho da responsabilidade de cada um, com base na arrecadação de ICMS, conforme o Codemetro, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Aí o pessoal teve que criar rapidamente um plano emergencial em que todo mundo colocava a mão no bolso para subsidiar proporcionalmente a operação. Só que aquilo que começou no susto virou um case de sucesso de subsídio. E quem conta como este limão virou uma limonada é Tarcísio Abreu, o presidente da CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Qual que era o ponto importante que precisava ser ajustado? A questão do financiamento do transporte público. Nós nunca tivemos subsídio no transporte público. E aí foi feito um movimento com o governo do estado de Goiás, junto com a Prefeitura de Goiânia, e envolveu o senador Canedo e a Aparecida, para que a gente pudesse reformular essa legislação. Então foi a Lei Complementar 169, de 29 de dezembro de 2021, que criou esse novo arcabouço. Nós pegamos essa mesma referência, essa tabela do Codemetro, e aplicamos na Lei 169. Com o caminho pavimentado, o subsídio virou um aporte permanente. E o presidente da CMTC de Goiânia detalha, então, o tamanho da diferença que passou a ser coberta e a mordida que cada um leva nos cofres. Hoje a minha tarifa técnica é R$ 7,72 e minha tarifa de usuário é R$ 4,30. A diferença eu pego e divido nos percentuais. 41,2 para Goiânia, 41,2 para o estado, 9,4 para Aparecida de Goiânia, e a parte do senador Canedo, que era 8,2, agora, no final do ano passado, incluiu Goianira e incluiu Trindade. Então, a parte do senador Canedo de 8,2 ficou dividida entre o senador Canedo, Goianira e Trindade. Eles geram a fatura, caminham isso para a CMTC, eu acompanho, eu fiscalizo, controlo, e no final de cada mês eu gero um relatório de tudo isso e encaminho para as prefeituras e para o governo do estado o valor a ser pago de subsídio dentro do seu percentual de acordo com a lei estabelecida. Mas ninguém teme levar um cano? Tarcísio Abreu confessa que, para não correrem esse risco, eles conseguiram criar um gatilho anticalote. Foi aprovado na Assembleia e nas câmaras uma legislação que fala assim, olha, se eu não pagar, não cumprir com a minha obrigação, você pode ir lá tirar recurso do FPNE, você pode tirar recurso da loteria, você pode tirar recurso da Zona Azul. Eu tenho que manter esse pagamento mensal. Então, eu acho que, mais uma vez, segurança e pensando no modelo sustentável. Nossos contratos foram prorrogados dentro dessa legislação nova, desses investimentos que estão sendo feitos até 2048. Então, para que tudo isso aconteça, eu preciso de ter uma garantia real que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, descreve ainda as 3 novidades de grande sucesso que puderam ser implantadas depois da chegada dos subsídios para as tarifas, a começar pelo passe do trabalhador. A modalidade do Vale Transporte é um cartão de assinatura de 30 dias, onde o trabalhador tem 8 viagens por dia, incluindo sábado, domingo e feriado. Então, realmente, isso é uma revolução. O empresário paga menos e o funcionário ganha mais viagens para poder utilizar do transporte. Também, o meia tarifa. Percursos até 5 km pagam metade da tarifa. Nós temos 51 linhas hoje que são meia tarifa. Essa linha é uma linha que circula dentro do município. Ela não faz conexão com outro município. Por exemplo, Senador Canedo. Nós temos 9 linhas de Senador Canedo, todas meia tarifa. Todas essas linhas tiveram a demanda de mais de 60%. Ou seja, as pessoas deixaram de utilizar o mototáxi, a bicicleta, o carro próprio, ou se locomover a pé para ir de ônibus. Nerópolis, que é uma cidade pequena, aqui dentro da nossa região metropolitana, saiu de 3.800 validações por dia para 30 mil validações por dia. A tarifa nossa aqui é 4,30 congelada desde 2009. Então, o minha tarifa hoje é 2,15. Se eu voltar em 2 horas e meia, eu não pago a volta.
porque é meia tarifa, mas semelhante ao bilhete único. O último produto lançado na região metropolitana de Goiânia é um pacote especial para os finais de semana e feriados. Tarcísio Abreu dá os pormenores. O cartão família é o cartão do final de semana. Você pode, um responsável se cadastrar e junto com ele mais 5 pessoas. Eu cadastro o cartão do responsável, onde você vai colocar o crédito da viagem, você coloca uma tarifa de R$ 4,30 e anda esse responsável mais 5. No total, 6 pessoas. Isso para o final de semana e para o feriado. Então você pode ir para o zoológico, pode visitar uma família, você pode ir para o shopping, você pode fazer o que você quiser no final de semana, na sua família toda, pagando apenas uma tarifa para ir e mais uma tarifa para voltar. Você tem direito a fazer 4 viagens dessas por dia. Resta ainda perguntar para o Tarcísio Abreu como é que fica a questão do controle e da transparência. A tecnologia precisa dar conta dos vários modelos, cartões e tarifas, e esta conta complicada precisa fechar certinho. E aí, como é isso na catraca? Toda validação tem subsídio tarifário do transporte público, sem exceção. O idoso, o estudante, o deficiente, o bilhete único, todos eles têm reconhecimento facial, sem exceção. Isso dá mais segurança e transparência para o sistema. E também dá confiabilidade para os entes públicos que estão pagando a tarifa. Na prática, o cálculo das tarifas, tanto a técnica quanto a do usuário, também levanta questões de transparência, certo? Mas o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, acredita que esse ponto ficou bem resolvido com a existência de várias camadas de fiscalização. Não é mais a CMTC com a Lei 169, não é mais a CMTC que calcula a tarifa. Eu gero os dados, mas o responsável é a AGR, Agência Reguladora do Estado. Então também entrou mais esse agente também, que mais uma vez dá mais transparência, dá mais confiabilidade, dá mais segurança para esse processo todo. Quem trabalha no ramo sabe que aqui a gente só conseguiu dar uma pincelada no histórico e no escopo dessa virada dada no sistema de transporte metropolitano de Goiânia. Há muito mais detalhes técnicos de legislação, etc. Além disso, o próprio Tarcísio Abreu é muito claro ao listar as mazelas que eles ainda enfrentam por lá. A frota carece de uma bela renovada, grandes obras precisam ser finalizadas e entregues, falta sinalização em muitos dos pontos de embarque, tem que criar abrigos, melhorar a comunicação e há problemas ainda com o intervalo entre viagens e o tempo de espera em muitas rotas. Ou seja, o pessoal tem muito trabalho pela frente. Mas deram um passo significativo e continuam atentos, estudando, conhecendo outros projetos, se movimentando para acertar cada vez mais. E a gente torce para que os próximos prefeitos, que os futuros governadores do estado, enfim, que os políticos permitam que a continuidade aconteça. Podcast do Transporte. A Feira Latino-Americana do Transporte, mais conhecida como Latibus Transpúblico, é o grande evento internacional do setor aqui no Brasil, recebendo a cada 2 anos uma multidão de especialistas e curiosos também. Esse ano, a Latibus, maior feira de transporte da América Latina, acontece nos dias 6, 7 e 8 de agosto próximo, no São Paulo Expo, na capital paulista. E o organizador do evento, Marcelo Fontana, da MF e da editora OTM, conversou com o podcast do transporte sobre o que vem por aí. Nós já estamos com 100% de ocupação e com todas as marcas das montadoras ligadas à Anfávia e todas as encarroçadoras associadas da Fabus confirmadíssimas, né? E uma série de outros expositores de parceiros também presentes. É um evento completo, direcionado a todos os segmentos de ônibus, rodoviário, fretamento e turismo e urbano, metropolitano. E a pegada desse ano é que a gente vai ter muito mais presença internacional de empresários que virão ao Brasil, sobretudo convidados aí pelos próprios expositores ou que vêm por conta própria. Além disso, a Latibus abriga várias reuniões específicas com conteúdo técnico e o Marcelo Fontana da OTM cita alguns deles. A gente tem uma grade de conteúdo muito forte, começando pelo grande seminário da NTU, que é o mais tradicional, já está com quase 40 edições de seminário. Então, esse evento é muito aguardado aí, é muito importante para a NTU.
e conteúdos da ABRAT, conteúdos da NTP, com o Fórum Nacional de Secretários de Transportes e Dirigentes de Mobilidade Urbana, Fórum Paulista de Secretários de Transportes, reuniões da Concetrans, que é o Conselho de Secretários Metropolitanos de Transportes, reuniões de FABUS, de Anfávia, colégios técnicos da NTU, reuniões de conselho da NTU e ações aí paralelas também de expositores que vão fazer seus encontros, convenções, etc. Marcelo Fontana, diretor da empresa organizadora da Latibus, também tem a expectativa de que a descarbonização terá destaque nesta edição e atiça a curiosidade do público. Será que vai ter ônibus a hidrogênio para a gente conhecer? A gente vai ter, com certeza, a participação de players aí de alguns países, compartilhando suas experiências de modelos de negócio, inclusive. Nas próximas edições da Latibus, 26, 28, a gente vai ver muita evolução nesse sentido. Acho que a questão do hidrogênio, em algum momento alguém vai trazer algum modelo de ônibus para mostrar para o público. A gente tem, no caso, não só da Marco Polo, mas também a da Irizar, que vai estar presente na feira. Ela tem hidrogênio já na Europa, tem fábrica própria de ônibus elétrico. Não sei ainda o que será exposto. O pessoal ainda está se organizando e tem coisas que serão guardadas como segredo, como uma surpresa para ser exposto na Latibus. O momento dessa Latibus também não poderia ser melhor. O clima do mercado, afinal de contas, é de crescimento de vendas e otimismo. A indústria está se sentindo confiante, investindo, inovando e fechando negócios, inclusive de exportação. E dentro desse quadro, o representante da OTM, Marcelo Fontana, dispara. A gente vai entregar um eventaço em 2024. A gente espera superar muito o público de 2022, que foi de 10.500 visitantes únicos. A gente chama únicos pelo fato que a gente conta a presença de um visitante uma única vez, independente se ele for na feira os 3 dias. E esse ano a gente estima que chegue a um público de 15 mil visitantes. Então seria o recorde, seria a maior visitação de todos os tempos. De todas as feiras que eu já fiz no segmento de ônibus. Agora é marcar na agenda 2 datas importantes para não perder esse eventaço que será a Latibus 2024. A primeira data é início de abril, quando serão abertas as inscrições para garantir seu convite. E depois é reservar os dias 6, 7 e 8 de agosto para estar ao vivo na cidade de São Paulo. Cheio de energia, hein? Para aproveitar todos os segundos e todas as oportunidades de conhecer as novidades, fazer networking, tirar dúvidas, aprender, vender, comprar, se informar e, por que não, se divertir ao lado de gente que, como você, curte, aprecia e entende do setor de transporte de passageiros. Nós, do Podcast do Transporte, vamos fazer uma cobertura especial da Latibus 2024 a partir de hoje. Vamos também ter nosso estúdio com transmissão ao vivo, direto do evento. E esperamos te ver por lá. Podcast do Transporte. Patrocínio ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Todo passageiro sonha em saber direitinho sobre as idas e vindas do seu ônibus e ter garantia de que seu dinheiro suado está sendo bem usado. Tudo isso, se possível, na palma da mão. Mas a realidade ainda é diferente na maioria dos lugares do país. Muitas empresas e prefeituras ligam com uma maçaroca de informações espalhadas em arquivos de Excel, PDF ou até Word. Com isso, não tem mesmo jeito de atender ao passageiro e ainda ter informações de qualidade para se planejar. Entra em cena, então, Gustavo Balieiro, engenheiro civil com mestrado em transporte pela UFMG e sócio-diretor da empresa de tecnologia Mobilibus. O começo de tudo é exatamente ter o foco no passageiro. Então, existe hoje um protocolo de dados que é o GTFS,
GTFS é o General Transport Feed Specification. Opa, vou pedir licença aqui para o Gustavo e chamar a nossa Podpedia para a gente ter certeza de que todo mundo está na mesma página de nossa conversa. É chamar que a gente esclarece, Pelege. Podpedia, o dicionário do podcast. O GTFS pode ser, digamos, traduzido mais ou menos como especificação geral de feeds de trânsito, sendo que feeds é a alimentação de dados. É um protocolo de padrão aberto, criado lá atrás com a mão do Google nos Estados Unidos, que pode conversar com vários aplicativos para comunicação direta com o público ou para agências de transportes. O formato GTFS está presente hoje em mais de 10 mil organizações de transporte ou trânsito em mais de 100 países. Podpedia. Voltamos então a abrir o microfone para o Gustavo Balieiro da Mobilibus, que conta o que faz a plataforma Bus2, que ele criou para padronizar as informações e facilitar a vida de empresas e prefeituras. A gente acaba licenciando essas plataformas para esses municípios, quebrando essa barreira. E facilita muito, seja por tomador de decisão, seja por operador, ou mesmo para a gestão do tráfego das empresas, para fazer a manutenção. Porque no final é sobre o usuário ter informação e não deixar de usar pelo simples fato de não conhecer o sistema. E com os dados da Prefeitura, da Agência de Transporte Municipal ou Metropolitana, falando a mesma língua dos desenvolvedores de aplicativos, surgem os apps na mão dos usuários. Balieiro ainda aponta que quando a informação tiver duas mãos, recebendo as reclamações do usuário, o processo pode ficar melhor ainda. Então, a partir do momento que você tiver aplicativos oficiais que estiverem vinculados ao operador, estiver vinculado ao poder público, essa parte de usuário fazer a avaliação, ela vai poder ser incorporada nos contratos de concessão, tanto no quesito de remuneração como de renovação contratual. Então, isso aí é muito importante, porque no final, o propósito de colocarmos plataformas e tecnologia é para atender e melhorar o serviço para o usuário. É que os dados revelam tudo. Receita, parâmetros fixos e variáveis, tudo aquilo que foi pactuado no contrato de concessão. Revela também se o serviço está no vermelho, e é nesse ponto que Gustavo Balieiro, sócio-diretor da Mobilibus, acredita que fica mais fácil mudar o modelo. Ter acesso aos dados também é medir o que é planejado e o que é executado. Então, esse GTFS é a quantidade, por exemplo, de viagens, a quantidade de linhas e quilometragem que tem que ser executada. Quando a gente conecta no gestão de frota, você vai saber, se aquela linha que deveria ter feito 100 viagens no dia, ela fez 100, ela fez 80, ela fez 90, ela fez 99. Por que ela não cumpriu todas aquelas viagens? O que aconteceu? Então, esse modelo tecnológico dar ferramentas tanto para o poder público como para os operadores, no final, é para que a gente consiga mudar esse modelo de remuneração, que seja de fato efetivo. A ideia é facilitar a comunicação do transporte urbano com seu público, né? Que se não for bem feito, gera bichos papões como o monstro da caixa preta. Fala, Gustavo Balieiro. A caixa preta, ela surgiu, esse termo de caixa preta, também pela complexidade. Porque mesmo nas cidades onde você tinha transparência dos dados, a complexidade que é para entender a composição do custo, para entender a composição daqueles indicadores. Às vezes vinha um dado em PDF, aí você não conseguia tratar, você não conseguia ter a visibilidade plena. Então, essa mudança do modelo de remuneração, você ter essa possibilidade de subsídio, que está se tornando cada vez mais popular, vai diminuindo. Esse discurso da caixa preta é o caminho que a gente já tem alguns municípios percorrendo aqui no Brasil. Gustavo Balieiro acha, no entanto, que para o país ampliar a concessão de subsídios via governo federal, será preciso ir além de uma simples padronização de dados. Seria necessário partir para um hub de integração dessas informações, e é o que ele espera oferecer com a sua plataforma Bus2. O objetivo da Bus2 foi exatamente se tornar um integrador de dados e informação, que aí você vai homologar todos aqueles fornecedores no hub de dados, e esse hub de dados vai padronizar as informações para que elas sejam visualizadas, elas sejam consumidas de forma muito mais simplificada. Então, esse a gente acredita que seja o caminho mais rápido, principalmente no caminho de uma regulação do ponto de vista nacional e federal, para que de forma rápida a gente consiga ter escala. O engenheiro líder na Mobilibus enxerga uma tendência clara nesse sentido.
Se a gente pegar a tendência, vamos pegar o grupo Modaxo, que adquiriu a Citat, adquiriu a Empresa 1, ela veio integrando, mesmo que as verticais elas sejam individualizadas, e hoje adquiriram também a SS, e se pegar também a Transdata, está no mesmo caminho. Então, hoje a gente integra com todo mundo, a gente tem não só contratos de parceria, mas também de integração com o pessoal da bilhetagem, a gente tem com todos esses que eu citei, Empresa 1, Prodata, Transdata. Então, todas as empresas que buscam a integração, no final o que elas estão fazendo é agregando serviço para o cliente. Seja o cliente no primeiro momento sendo um operador, poder público e no final, o usuário. Podcast do Transporte. A Elisângela Gomes Martins mora no Paraná, na cidade de São José dos Pinhóis. Ela tem 39 anos, está em seu segundo casamento e tem um filho já rapaz, de 14 anos de idade. É também miúda, viu? Com apenas 1,57 m de altura. Mas nada disso, maternidade, responsabilidade em casa, casamento, gênero, idade, nem tamanho, impediu a Elisângela de virar motorista de ônibus e domar uma fera. É um Mercedes, no DD, de 15 metros e acho que é 4,5 de altura, 2 andares, com 55 lugares. E na volta daí eu dirijo um G7. Quando eu não tinha habilitação eu tinha medo, quando eu não tinha experiência eu ficava olhando, nossa, será que eu vou conseguir? É muito grande para mim. Tanto que às vezes falo, nossa, você é tão pequenininha com um ônibus tão grandão desse, você não tem medo? Então aí, né, para enfrentar, é uma coisa assim que você também tem que vencer esse medo, esse preconceito. Esse bate e volta é parte de uma rota da aviação Ouro e Prata, que liga São Miguel, em Santa Catarina, à cidade de São Paulo. Nesse trajeto de exatos 1.007 quilômetros, a Elisângela Martins divide a jornada com outros 2 profissionais. Ela encara 300 quilômetros do trecho que cobre o Paraná, de Curitiba a General Carneiro, já bem ali na fronteira catarinense. Mas como começou essa história? Desde muito nova. Fui sentindo uma vontade de aprender a dirigir. Quando eu tirei carro e moto, eu sentia que eu precisava de algo a mais, assim. Eu queria dirigir um ônibus, eu ficava vendo aquelas mulheres nos ônibus e começou a crescer uma vontade em mim. Eu sempre fiquei admirando, eu falei, pra mim, um dia eu vou ser motorista profissional também. Aí, quando eu tirei a categoria, eu comecei com o escolar, depois passei pro pretado. E daí eu gostei de trabalhar com pessoas e gostei também do transporte. Positiva ao ser perguntada sobre preconceito, Elisângela Martins lembra que já teve momentos difíceis, mas acha que o jogo está virando. Há um tempo atrás eu já passei por algumas situações de preconceito. Eu já passei sim, mas na Ouro e Prata, graças a Deus, até agora não tive essa experiência e espero não ter. Eu não faço a apresentação na rodoviária, com o motorista ele passa para mim no meio da viagem. Então, confiro o carro, tudo certinho, saio para viagem. E quando eu chego no destino para troca de motorista, que eu ou falo no microfone, ou vou falar com eles lá, falar da parada, falar de troca de motorista. Nossa, é você que veio dirigindo, aí dá os parabéns, querem tirar foto. E isso é muito legal, é muito gratificante. Eles nos inspiram mais ainda, porque o aconchego deles, o reconhecimento e a valorização de saber que é uma mulher ali e o preconceito deixaram de lado um pouco mais, sabe? A motorista Elisângela Martins também revela que sempre teve a sorte de contar com o apoio da família e que a flexibilidade oferecida pela empresa também ajuda demais na adaptação. A minha família eu tive total apoio, foi uma surpresa um pouco para eles, mas sempre tive muito apoio. Claro que tem aquela parte de mãe, né? Minha mãe, a preocupação de eu não estar em casa todos os dias, que na época eu já estava casada também, é o meu segundo casamento no caso. Hoje o meu esposo também trabalha na aviação Ouro e Prata, nós 2. Então, é bem tranquilo, porque é um sonho meu, né? Então, eu tive todo o apoio dele, que quando eu não tinha a experiência, tive que participar por uma escolinha, aquela coisa. Então, ele acabou me apoiando também. A Ouro e Prata é bem flexível, é uma noite só, no máximo, que eu fico fora. Então, eu saio na noite, no outro dia já estou em casa.
Então tá bem tranquilo mesmo para dividir a parte de família, a parte de trabalho, a parte de descanso, né? Satisfeita com a rota da sua carreira, a motorista Elisângela Martins recomenda a profissão para outras mulheres. Recomendo, né? Sempre tem uma amiga minha que ela foi pegar mais experiência para poder ir para o ônibus, e eu recomendo sim, sempre que estão perguntando eu estou incentivando porque eu comecei lá atrás me inspirando em outras mulheres, e eu quero também incentivar outras mulheres mais jovens que comecem suas trajetórias aí mais cedo, para ter uma longa história para estar contando aí. Tomara mesmo que muitas outras Elisângelas passem por cima de todo o resto de preconceito ou resistência que possam ainda existir e virem uma força propulsora do transporte. Afinal de contas, o país vive um clima de falta de condutores. A CNT, Confederação Nacional do Transporte, estima que o Brasil esteja rodando hoje com um déficit de 1,5 milhão de motoristas. Aliás, a mesma CNT firmou uma parceria em janeiro com o governo federal para tentar formar mais gente para tocar tanto ônibus quanto caminhão. A iniciativa mira no pessoal que está inscrito no Cadastro Único e garante treinamento para tirar a carteira profissional de motorista, além de uma grande chance de que os alunos cheguem ao término da formação com emprego garantido. Podcast do Transporte. Ah, que gostoso ouvir a história da Elisângela, motorista com seu jeito tranquilo e competente. Não sei vocês, mas quando eu vou viajar e vejo o tamanho de um double deck, aquela altura toda, fico impressionada com quem consegue dirigir esse gigante com tanta tranquilidade. E não tem como não achar que a Elisângela também é gigante, como outras mulheres mais e mais na estrada, com ônibus e caminhões imensos, mostrando como o mundo precisa ser cada vez mais igual. É bom saber também, por tabela, que as estradas estão ficando um lugar mais civilizado, com os marmanjos do transporte se acostumando a ver e tratar as mulheres como companheiras de trabalho. Tá certo que ainda falta muito. Opa, pra mim não, meu ponto chegou, eu desço aqui. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição em meu nome, no Diário Bazani do Diário do Transporte e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora e, é claro, dos colegas da ANTP. Produção Toda Onda, onde todo mês é das mulheres, com Fátima Mesquita no texto, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção. Meg Vicente nos vocais. Tem também Luiz Henrique Romagnoli na direção e o Lala Moreira na edição. Gostou? Se você gostou, compartilhe nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê um joinha ou, para nós mais grisalhos, dê um positivo. Enfim, distribua o nosso conteúdo, siga nosso canal no YouTube e nossas mídias sociais para trazer mais gente para o nosso podcast do transporte. Agradecemos sua mobilização. Até o próximo! Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte.
Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.